Olá! Vamos falar sobre a composição dos danos civis no GCRIM. A Lei 9.099, instituída em 1995, prevê 3 regimes jurídicos importantes para o sistema de justiça criminal: a transação penal, a suspensão condicional do processo e a composição dos danos civis. Neste podcast, trataremos especificamente sobre alguns aspectos da composição dos danos civis. Muito bem. A composição dos danos civis está prevista no artigo 72 da Lei 9.099 e tem por fim estabelecer um acordo entre o suposto autor do fato e o lesado, o ofendido, ou vítima. São 3 expressões que utilizamos no âmbito penal. A composição é cabível nos crimes de demanda de iniciativa privada e nas infrações de iniciativa pública, desde que condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. A composição será realizada na chamada audiência preliminar no GCRIM, onde deverão estar presentes, se possível, o Ministério Público, o suposto autor do fato e a vítima, e, se for o caso, o responsável civil, acompanhados por seus advogados. O conciliador, e, se for o caso, o juiz, esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos. Por exemplo, no caso de crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo, cuja ação penal é de iniciativa privada. Por exemplo, determinada pessoa que tenha danificado dolosamente um objeto, um bem de alguém, um automóvel que estava estacionado na rua, o lesado poderá dirigir-se à delegacia policial e registrar a ocorrência, que será reduzida a termo, um termo circunstanciado e encaminhado ao GCRIM. O autor do fato, então, será convocado a comparecer e lá na audiência preliminar será possível o lesado e o autor do fato comporem o dano, realizarem um acordo. O autor do fato, um pagamento, por exemplo, para ressarcir o dano causado, ou para que o lesado possa levar o automóvel para fazer o reparo. Bem, se o autor, então, autor do fato, aceitar a composição com a vítima, com o lesado, a proposta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz, mediante sentença irrecorrível. Essa homologação terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Mas, se não for obtida a composição dos danos civis, na hipótese de iniciativa pública condicionada, o ofendido poderá exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo, possibilitando, então, que o Ministério Público ofereça ao suposto autor do fato a transação penal, cujo instituto analisamos em outro podcast. Agora, já no caso de ação de iniciativa privada, após a tentativa de conciliação, não havendo composição, o querelante, ou seja, o lesado, a vítima, antes de oferecer a queixa-crime, deverá propor a transação penal ao suposto autor do fato. Se o querelado não aceitar a proposta, daí então o querelante pode ingressar formalmente em juízo apresentando a sua queixa-crime, desde que o querelante, ou seja, o ofendido, possua, sem dúvida, elementos firmes em relação tanto à autoria quanto à materialidade da infração penal. Anota aí. O não oferecimento da representação na audiência preliminar, nos casos de iniciativa pública condicionada à representação, não implica na decadência do direito, que poderá ser exercido desde que dentro do prazo previsto em lei, ou seja, 6 meses. Da mesma forma, a queixa-crime na ação penal de iniciativa privada deverá ser intentada no prazo decadencial de 6 meses. Anota aí também. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação,
o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou de representação. E anota aí, por fim, o Instituto da Composição dos Danos Civis, embora próprio do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, criado pela Lei 9.099, pode ser realizado, pode ser proposto fora dele, em outro juízo criminal, porque os tipos penais, para efeito do benefício, devem ser considerados isoladamente. Assim, suponhamos então que infrações praticadas em conexão, por exemplo, será possível a composição dos danos civis para infração de menor potencial ofensivo, para infração conexa, que possua uma pena máxima abstrata não superior a 2 anos, ainda que as infrações estejam tramitando em outro juízo criminal, que não o GCRIM, Juizado Especial Criminal.